Eu sou Vitor Manachini e eu ajudo pessoas a construírem futuros mais criativos, abundantes e integrais. E eu tenho 15 minutos para falar com vocês hoje sobre transformação digital e profissões do futuro. Então, para começar falando sobre isso, vocês vão entender hoje que transformação digital é muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia. E uma coisa que a gente tem que aceitar, o mundo mudou e não tem volta. Não tem como a gente parar no tempo e voltar para velhos paradigmas, padrões que a gente tinha. E com isso, o que a gente tem que fazer é aceitar a mudança e nos preparar para as próximas transformações. E para falar dessas transformações, eu gosto de dar um exemplo, que é uma filha de um amigo meu. Ela tem 4 anos de idade e ela perguntou para o pai dela: pai, o que nasceu primeiro? Um iPad ou uma privada? Pô, essa pergunta parece bem óbvia para a gente, né? A gente nasceu em um mundo que não existia iPad. Mas para os nativos digitais, isso não é nada óbvio, gera questionamento. E para que essa pergunta não seja tão incomum assim, eu gostaria de perguntar para vocês agora: o que nasceu primeiro? Um pinico ou uma escada? Eu não sei a resposta também, gente. Eu não sei. E sabe por quê? Porque não importa. Quando a maioria de vocês, inclusive eu, nascemos, já existia pinico e já existia escada. A tecnologia já foi um dia para desenvolver um pinico e uma escada. E quando eu mostro essas duas imagens que estão na tela aqui, e eu vejo pessoas, tem alguém com menos de 18 anos aqui? Levanta a mão. Com 18, tem uma com menos. Quando eu mostro essa imagem aqui, e tem pessoas que não sabem o que é, acontece duas coisas. Um sentimento de raiva da minha parte e um sentimento de preocupação. Preocupação porque eu estou ficando velho. E muitas coisas mudaram a partir desse advento, que foi o smartphone, foi o iPhone. E com essas mudanças de tecnologia, se deram o surgimento de várias startups, várias empresas de tecnologia que hoje lideram o mercado. Mas uma coisa que eu paro para pensar é que as necessidades ainda são as mesmas. Quando eu utilizo um Airbnb, eu estou com a mesma necessidade que eu tinha anos atrás, meus pais tinham há anos atrás, de simplesmente ir encontrar um hotel legal, um apartamento legal para eu ficar, com segurança, comodidade e, acima de tudo, tendo a opinião das pessoas para saber se realmente vale a pena ir até aquele lugar. A necessidade é a mesma. Quando eu faço isso com o Spotify, é a mesma necessidade que eu tinha quando era criança, andava com um Walkman, com uma fita cassete no bolso e achava que estava arrasando com minhas 5 músicas, virava, tinha mais 5 músicas, né? E o mesmo exemplo, acho que se alguém já passou por isso aqui, né? O mesmo exemplo é do Netflix. Quando eu tinha que ir numa locadora, pegar um filme, lançamento era muito difícil de eu conseguir assistir um lançamento, né? Porque tinha um monte de gente na minha frente, uma lista de espera, eu nunca consegui ser o primeiro a alocar um filme. Mas aí o que acontecia? Eu tinha que entregar uma fita e meninos que têm 18 anos ou menos aí, cara, era horrível isso. Porque você tinha que rebobinar a fita. Vocês sabem do que eu estou falando, senão pagava multa. Não é verdade? Vocês sabem do que eu estou falando. E também não existiam mapas como a gente vê hoje, né? Hoje a gente fala de um Waze que te leva do ponto A ao ponto B. A gente diminui o nível de engarrafamento porque ele te leva para ruas onde tem uma certa tranquilidade. E acho que alguns de vocês conhecem um guia 4 rodas. Eu não me vejo eu não sou dessa época, tá, gente? Mas eu não me vejo com um mapa enorme na mão, tendo que chegar até São Paulo. Eu acho que eu não conseguiria, de verdade. Aos que utilizaram, meus parabéns, porque não seria possível para mim isso. E para falar de alguns exemplos aqui, vamos pegar o exemplo do Uber, né? Ou a galera do Tô Indo aí. O que acontece com o Uber? Se a gente for pegar e pensar na lógica dele, ele simplesmente é um dispositivo onde você quer ir do ponto A ao ponto B. Isso aconteceram há séculos atrás, desde carruagem, desde o primeiro carro, desde os táxis, enfim. A lógica é a mesma, te levar para um outro lugar. Mas agora eu quero fazer uma viagem com vocês, convidar vocês a ir um pouquinho para o futuro. Qual será que é o futuro do Uber? Será que ele vai ser
um carro autônomo do Google, como já acontece, já funciona nos Estados Unidos, ou ele vai ser um drone humano, que já está em teste na China, onde é a mesma lógica, eu peço um drone e eu vou do ponto A ao ponto B. Será que isso é o que vai acontecer? E aí, com isso, eu chego à seguinte percepção. Vamos pegar o exemplo desse carro autônomo. Vamos imaginar que o futuro vão ser carros autônomos e elétricos. E muitas vezes eu falo de futuro que já é presente, né? Isso já está acontecendo. Às vezes a gente fala de profissões do futuro, mas isso já está datado, isso já aconteceu. Mas vamos pegar esse exemplo aí para a gente entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Com o advento do carro autônomo e elétrico, como vocês acham que vai ser a relação de seguradoras, seguro de vida, como vai funcionar? Vai ser a mesma coisa? Vai morrer o mesmo tanto de gente que morria? Vai ser tão fácil como era? A parte de estacionamentos, para vocês entenderem, o carro autônomo, você entra no carro, ele te leva até o lugar onde você quer, outro passageiro já entra, vai até o lugar onde ele quer e, por si só, ele não precisa de estacionar em algum lugar como a gente precisa hoje. Então, quem tem estacionamento aqui, acho que a lógica pode mudar um pouquinho nos próximos anos. É legal repensar como vai ser isso. E acho que nós já falamos um pouquinho sobre isso hoje, mas o 5G vai impactar drasticamente em tudo isso que a gente está falando aqui agora. E se a gente pegar a compra e venda, será que com o carro autônomo eu não vou quebrar um pouquinho dessa percepção de ter um carro e eu vou para essa percepção de usar um carro? Já pararam para pensar nisso, que eu não vou precisar realmente de ter um carro? Se a gente pegar o mesmo exemplo, um carro autônomo e elétrico, postos de abastecimento, vai fazer sentido ter um posto de combustível que ele só abastece com os combustíveis tradicionais, ele não recarrega o seu carro? Será que isso não vai ser impactado também drasticamente? Doação de órgãos. Vocês imaginam como vai ser isso nos próximos anos? O índice de acidentes é um principal causador e o que mais faz ter esse transplante, doação de órgãos. Se eu mudo essa lógica, onde os acidentes vão acontecer menos, porque os carros estão todos conectados e sabem para onde vão e já conseguem prever um acidente acontecendo. Será que a lógica de transplante, de doação de órgãos vai ser a mesma? Bom, eu poderia dar N exemplos para vocês, vários exemplos. Será que as multas de trânsito vão continuar a mesma? Não tem ninguém dirigindo o carro, para quem vai a multa? Né? Já pararam para pensar nisso? E receitas públicas, né? Como que o órgão vai cobrar sobre isso a partir de agora? Enfim, são N exemplos que eu poderia passar para vocês do impacto que vai causar apenas uma mudança, uma indústria sendo alterada, que é o do carro. Como que impacta em todas as outras indústrias que a gente vê hoje? A lógica muda muito, gente. Então, hoje a gente está falando da mudança no perfil do consumidor. Será que a forma com que a gente consome daqui a 3 anos vai ser a mesma se os carros autônomos chegarem? E vocês entendem o impacto que isso vai causar em todos os outros mercados? E com isso eu trouxe alguns exemplos para vocês. Faz um tempo já que a Dynamic Robots estava trabalhando nesse projeto. Ele realmente é um robô que tem um aspecto, né, parece um pet, né? E a ideia é ele ser um robô auxiliar. Ele já está à venda agora, não é qualquer um que pode ter, você tem que dar um motivo pelo qual você está comprando e lá se cadastrar. Mas vejam bem, imaginem um assistente diário para fazer várias tarefas automatizadas que vocês não precisariam mais de fazer. Vocês programam esse robô para fazer o que tem que ser feito e deixem com ele. Um outro exemplo, quando a gente fala de doação de órgãos, o índice de rejeição é muito grande, esse é um fato, é uma dor. E se a gente conseguisse imprimir um órgão? E se eu disser para vocês que o primeiro coração já foi impresso? Que isso já é realidade? Esse é um projeto de Israel. O desafio aqui para vocês entenderem em relação a essa impressão é fazer o coração bater, porque ele já está impresso, é a partir de células-tronco, ou seja, índice de rejeição praticamente zero, é do seu corpo que está sendo produzido isso.
Será que não muda completamente toda a indústria do que a gente viu até hoje, de todo o trabalho de doação de órgãos, tudo que acontece? Eu escutei uma vez um cara, um embaixador, que ele vai junto com as pessoas que estão doando o órgão e ele acompanha tudo. São 60 pessoas que cuidam dessa locomoção toda. São 30 pessoas para pegar o órgão e levar, fazer ele chegar até o aeroporto. E são outras 30 pessoas para receber entre o corpo clínico, quem vai fazer o transplante e tudo mais. Será que isso não vai ser impactado drasticamente a partir de agora? E um outro exemplo que eu queria trazer para vocês é sobre a realidade virtual. Às vezes, quando as coisas surgem, quando esses projetos surgem, parece que vai ser para a gente colocar ele e assistir um jogo, ver uma sala em realidade virtual, coisas que não poderiam acontecer. Mas vocês já pararam para imaginar que a realidade virtual já está sendo utilizada em 4 dos 5 principais hospitais dos Estados Unidos para realizar operações em tumores no crânio, no cérebro. Para ficar mais claro como isso muda o jogo. 1 milímetro para a esquerda, a gente fica tetraplégico. 1 milímetro para a direita, a gente fica cego. 1 para frente, a gente morre. Então, a indústria, a forma com que a gente faz isso, imagine uma ressonância, eu pego uma ressonância cerebral, eu importo ela para a realidade virtual, e aí os médicos começam a estudar as probabilidades de fazer essa cirurgia. E o mais engraçado disso, que médicos que tinham certeza que operariam de uma forma, seria pelo olho, ou seria remover mesmo a calota, ou outra possibilidade que tinha, a partir do momento que eles viram em realidade virtual, muitos mudaram de opinião. Médicos renomados, internacionalmente, olharam para isso e falaram, não, dá para fazer de outro jeito, vamos mudar isso. E tudo isso que eu estou falando para vocês eram coisas que, se a gente conversasse disso há 15 anos atrás, a gente ia falar que tinha um cara aqui falando sobre alienígenas, sobre coisas que estavam muito distantes. Mas o que a gente está falando aqui são coisas que estão acontecendo agora, no hoje. O impacto que isso gera, e aí a transformação digital traz isso, porque a partir do momento que isso foi construído, para isso chegar em outros hospitais, é muito mais rápido do que uma máquina antes de milhões de reais. Vocês conseguem entender como é mais fácil compartilhar informação hoje e chegar no público que a gente espera? Um outro exemplo, que é o último que eu gostaria de deixar para vocês aqui, meu tempo está acabando, é em relação ao CRISPR. Para quem não conhece, isso é uma tecnologia, mas para deixar muito mais claro, através do CRISPR, a gente consegue deletar, vamos imaginar que é deletar mesmo, uma célula que estava causando alguma coisa de mal. Isso foi testado a partir do HIV e foi removido pela primeira vez o vírus HIV do DNA de cobaias. Ou seja, já imaginou? Um dia você tem uma doença congênita, você tem uma doença muito grave, no outro dia você vai ao médico, aperta o botão de delete, vida nova. Vamos começar uma vida nova. E aí com isso, o que acaba acontecendo na nossa carreira? Se antes a gente observava uma carreira extremamente linear, onde a gente começava a trabalhar, ia crescendo na carreira profissional, se tornava presidente de uma empresa, diretor de uma empresa, a gente vê que esse cenário mudou muito. E a gente começa a olhar para uma carreira não linear, que basicamente nós começamos a trabalhar, depois o que vem por aí a gente já não sabe. A gente fala muito de uma carreira de intraempreendedor hoje. Nós começamos a trabalhar muitas vezes nas empresas e não sabemos, nós podemos ser um advogado de manhã, um motorista de tô indo à tarde e um fotógrafo à noite. Vocês já viram isso acontecer? Tem pesquisas que mostram que nós vamos mudar de profissões até 6 vezes. E esse mudar não é e ou, é e. Não preciso de escolher o que eu vou ser hoje porque eu vou ser outra coisa amanhã. Nós somos uma pessoa só. E quais eram as habilidades que um profissional tinha nos anos 70? Isso vocês vão ver muito claro quando vem aquela pergunta, será que eu vou ser substituído por um robô? Quando essa pergunta vier para vocês, observem quais eram as habilidades requisitadas pelos recrutadores nos anos 70. Entregar excelência, se moldar à empresa,
agradar seus gestores, aprender as tarefas da sua atividade. O detalhe é, essas 4 habilidades aqui que eram requisitadas na década de 70, hoje um ser humano consegue fazer todas, um robô consegue fazer todas já. E aí vocês querem saber, hoje as habilidades que a gente precisa são essas. Saber solucionar problemas complexos. A máquina, por enquanto, ela não vai conseguir solucionar problemas complexos. Ela não vai ter um pensamento crítico. Ela não vai ter criatividade para resolver problemas como os seres humanos têm, como o brasileiro tem essa vontade de ser criativo que nós temos. Ela não vai ter empatia com os outros, nós temos, isso é uma característica humana. Ela não vai ter inteligência emocional, que é uma das características mais requisitadas. E ela não vai também ter bom senso e tomada de decisões como nós, seres humanos, temos. Isso é insubstituível. Então, se a gente falar de profissões do futuro, a gente olha que isso não tem como substituir. E por fim, eu gostaria de deixar a mensagem para vocês que nós vivemos num mundo muito abundante. Tem muita gente que acha que o mundo está piorando, mas eu posso provar para vocês que ele está melhorando. Se a gente pegar dados de mercado, nos últimos 100 anos, a expectativa aumentou 150%. As horas de trabalho diminuíram 50%. E a renda média aumentou 600%. Então, com isso eu desejo para vocês que vocês se tornem cada vez seres humanos melhores, mais criativos, que possam construir realmente o futuro que vocês desejam. Gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, aos meus professores, aos meus amigos que eu pude reencontrar aqui, ao meu sócio que está aqui, a Alice que está aqui junto comigo também, e desejar a vocês aí um bom contínuo de noite. Obrigado, gente.